Eu quero começar este momento nos colocando na presença de Deus e eu quero dizer que você é muito bem-vindo neste lugar. Que se Deus trouxe você até aqui, Ele tem planos, propósitos e projetos. E eu queria que eu e você, nós pudéssemos orar, apresentando esse momento a Deus e com corações abertos a receber a mensagem do Senhor. E ao mesmo tempo nós temos a oportunidade de compartilhar motivos e de nós abençoarmos pessoas. E eu queria convidar, desafiar para que você envie o link para alguma pessoa que será abençoada. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo e nós clamamos para que o poder do Teu Espírito Santo nos visite, aplique a Tua palavra e nos desafie, Deus. Eu peço a bênção e a direção do Senhor sobre cada família que está conectada neste momento, em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe-me a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe-me a todos nós, nos deu completo acesso ao coração.
revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma a vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo. Pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Nós vamos orar ao Senhor com corações gratos por aquilo que Ele tem feito, mas também, reconhecendo que às vezes nós precisamos apresentar algo diante de Deus. E talvez você, ao se conectar nessa mensagem, é uma dessas pessoas que precisam apresentar motivos que estão no seu coração, preocupando aí você diante do Senhor. Talvez seja por você, por uma questão profissional, familiar, ou talvez financeira, ou ainda, talvez o seu desejo é colocar alguém que esteja passando por alguma dificuldade, seja na área da enfermidade, mas para que o Senhor as visite de uma forma especial. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua presença e nós nos colocamos clamando para que o Senhor intervenha, Deus, de uma forma especial em cada motivo de oração, levando esperança para aqueles que carecem, ó Deus, levando salvação aos aflitos, ó Deus, e libertação para aqueles que estão presos e cativos, ó Pai. Visita a mente, o coração, cada pessoa que neste momento apresenta os seus motivos a Deus, e que o Senhor, em sua infinita misericórdia, os visite e os abençoe, Deus, cumprindo a Tua vontade e o Teu propósito sobre a vida de cada pessoa e em cada pedido. Em nome de Jesus. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salvar. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
queria que você pensasse aí no seu ciclo de relacionamento, de pessoas aos quais você tem contato, e que você pensasse numa pessoa que você gosta muito e que você quer bem a essa pessoa. E talvez essa seja uma pessoa que precisa ter um encontro com o Senhor e ter a sua vida transformada. Talvez seja uma pessoa que, além de você gostar, tem passado por lutas e você talvez até tenha ajudado. Mas eu queria que você pensasse nessa pessoa de uma forma em que o Senhor pudesse visitar o coração dela. Seja aí na tua família, no seu ambiente de trabalho, talvez um amigo, um vizinho, mas alguém a qual você dispensa uma atenção muito especial. Pensou aí nessa pessoa? Talvez seja uma pessoa que esteja sofrendo, que precisa de ajuda, uma pessoa que Deus levou para perto de você e você entende que essa pessoa aí foi levada pelo Senhor perto de você. Lembrou aí dessa pessoa? Eu queria que você guardasse essa pessoa aí na sua mente e no seu coração. A palavra do Senhor vai dizer assim que partindo de Troade e navegando diretamente para Samotracácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. E no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. E tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Que Deus abençoe essa palavra e aplique ela ao nosso coração. Paulo havia ido ali até aquele lugar, até aquela cidade, e esse texto ele vai narrar ali o início, da igreja que estava sendo forjada ali na cidade de Filipos. Paulo ele já se encontrava, na época em que escreve a carta aos filipenses, ele estava preso. E nós vemos que ele, através da sua palavra, ele tem um direcionamento do Senhor e ele busca animar aquelas pessoas. Só que antes da prisão, acontece essa visita dele ali em Atos, no capítulo 16, até aquela cidade. E uma das características que nós identificamos era que Paulo ele era uma pessoa que era sensível ao direcionamento do Senhor. Ele era sensível ao toque de Deus para as decisões que ele precisava tomar. Os planos de Deus estavam bem estabelecidos na vida de Paulo, tanto que o apóstolo Paulo, ele desejava anunciar Cristo na Ásia, que era um caminho totalmente diferente, a qual esse que o Senhor o leva ali até a Itália. E eles foram impedidos pelo próprio Senhor de ir no caminho da Ásia. Tanto que Atos ali, os versículos um pouco anteriores do que lemos, ele vai dizer no capítulo 16, no verso 6, que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Paulo havia feito planos, Paulo havia estabelecido um projeto para a sua viagem missionária e Deus, em sua infinita sabedoria, intervém de uma forma especial e muda aquilo que Paulo havia sido planejado, aquilo que havia sido planejado por Paulo, aquilo que Paulo tinha sonhado. E Deus ele faz isso porque o desejo do Senhor era conduzir Paulo para o centro da vontade dele, para que os planos do Senhor eles fossem cumpridos. Queridos, aqui nós temos já uma primeira grande lição para a nossa vida. Deus, o Senhor, ele sempre vai intervir na nossa história. Ele vai mudar planejamentos. Deus, ele vai mudar sonhos quando necessário para que a vontade de Deus, para que a vontade do Senhor, ela prevaleça. Eu chamo isso de correção de curso, uma intervenção divina em nosso favor. O desejo de Paulo era ir para a Ásia,
mas Deus se manifesta de uma forma extraordinária, o impedindo de ir naquela direção e um pouco mais adiante, o impedindo com uma revelação onde ele deveria ir. Queridos, quando Deus ele intervém na nossa vida, quando Deus intervém para que os planos dele sejam realizados nas nossas vidas, nessas horas, às vezes, o nosso coração ele fica um pouco apreensível. Eu gosto da ilustração que talvez nessas horas, o nosso coração ele fica igual de uma criança quando é contrariada pelos pais. E às vezes dentro do coração começam a vir vários questionamentos e nós não entendemos os motivos pelas quais isso ou essas coisas estão acontecendo. Mas quando nós confiamos em Deus, nós vemos que no final da história, essas coisas e essas intervenções do Senhor, sempre está presente a boa mão de Deus para nos abençoar e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Você tem aí na sua vida alguma história de que Deus tenha mudado planos que um dia você sonhou ou estabeleceu? Você já percebeu ou viu claramente a intervenção do Senhor em projetos que talvez você gostava muito e de repente aquilo se acabou? Isso é muito comum acontecer talvez em ambiente de trabalho, em um ambiente profissional, onde Deus às vezes vem dar uma chacoalhada no barco para mudar ali algumas coisas. Mas quando nós confiamos em Deus, nós vamos crer que a vontade do Senhor, a intervenção do Senhor é sempre a melhor para a nossa vida. Deus, o Senhor, Ele sempre vai agir em nossos planos para que a vontade dEle, do Senhor, ela prevaleça. Deus, Ele é dono da nossa vida e da nossa história. E eu e você, nós como discípulos de Jesus, nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus, o Senhor, Ele deseja fazer na nossa vida. Mas isso só ficará claro no nosso coração, isso só é possível quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus, Ele tenha liberdade de ação nas nossas vidas. Você tem um coração ensinável e obediente, disposto a entregar completamente seus sonhos, planejamentos e decisões nas mãos do Senhor? Queridos, quando Deus ele intervém em nossos planos e projetos, Ele deseja o melhor para nós e para aqueles que estão perto de nós, para quem está perto de nós. Você crê nisso? Que Deus, quando Ele nos abençoa, essa bênção ela espalha para as pessoas que estão ao nosso redor, sejam familiares, amigos, até mesmo a nossa igreja local. Tem uma frase que eu gosto muito que ela vai dizer o seguinte, que não basta percebermos que algo precisa mudar, nós precisamos agir intencionalmente para que essa mudança ela aconteça. Quando nós entendemos o agir de Deus, a intervenção de Deus na nossa vida, nós precisamos, junto da presença do Senhor, agirmos intencionalmente para que os planos, para que o mover de Deus, para que o revelar do Senhor, ele seja cumprido na nossa vida e na nossa história. Afinal de contas, quando os ajustes necessários eles acontecem em nossas vidas, nós começamos a viver dizendo, olha, Senhor, use a minha vida onde estou do jeito que o Senhor deseja, eis-me aqui. O mover de Deus é sobrenatural, o mover de Deus é soberano e sempre o melhor para a nossa vida. E quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Deus ele vai agir de forma extraordinária. E quando isso acontece, eu começo a experimentar o direcionamento de Deus de forma sobrenatural, a vontade de Deus sendo revelada a mim para que os planos do Senhor possam acontecer do jeito de Deus, do jeito do Senhor. Como você deseja viver a sua vida? Você deseja viver a sua vida colocando-se à disposição de Deus? Você deseja experimentar no seu dia a dia a direção do Senhor nos detalhes da sua existência? Da mesma forma como Paulo, ele vivia dessa forma. Ele vivia conectado com o Senhor, buscando a direção para aquilo que ele deveria fazer. Por isso que ao mudar o planejamento que havia sido estabelecido anteriormente por Paulo na segunda viagem missionária, ao invés de ir para a Ásia, ele vai
até a Europa. E é muito interessante que o texto da palavra de Deus vai dizer que Deus havia mudado o planejamento, porque existia um pedido de socorro naquela direção da Europa. Atos, no capítulo 16, no verso 9 e o verso 10, a palavra do Senhor vai dizer que durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe à Macedônia e ajude-nos. E depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Queridos, Deus intervém de uma forma muito pontual, direcionando a vida de Paulo. Quando eu e você, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, além de intervir em nosso favor, eu e você, nós presenciaremos coisas extraordinárias da parte de Deus para com as nossas vidas. Uma das lições que nós aprendemos é que Deus ele intervém na história de Paulo com o propósito de alcançar a vida de Lídia. O direcionamento de Deus vai além de abençoar o povo da Macedônia, um projeto específico, micro, focado na vida de Lídia. Lídia, ela era uma mulher de alta posição social, não se sabe se ela era solteira ou viúva, mas ela era uma profissional que tinha sua profissão, ela vendia tecido de púrpura, por isso ela era bem-sucedida. Ela não era judia, mas ela se interessava pelas coisas de Deus. Ela era uma pessoa temente ao Senhor, mas mesmo sendo bem-sucedida profissionalmente, sendo uma pessoa de alta classe social, existia um vazio dentro do coração de Lídia, que ela precisava da presença de Jesus. E existia uma seriedade, e isso fazia com que ela buscasse aquilo que Deus, somente o Senhor, pudesse suprir. Eu tenho uma palavra do Senhor para você, não importa qual a sua posição social, nem mesmo a empresa em que você trabalha ou o cargo que você exerce profissionalmente. Dentro do teu coração existe um lugar, que esse lugar pertence ao Senhor e você precisa abrir o seu coração para que o amor de Deus e a graça do Senhor possa alcançar o seu coração. E quando você faz isso, você vê Deus agindo nos detalhes, tirando e mudando sentimentos, trazendo esperança, muito mais do que isso, trazendo um propósito de vida, porque é isso que Deus faz. O apóstolo Paulo, ao ouvir a voz de Deus e ir em direção à Macedônia, não só abençoa aquela região, mas de uma forma muito específica, ele é usado por Deus para ministrar o Evangelho ao coração de Lídia. O versículo 4 do capítulo 17 de Atos vai dizer o seguinte: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição social. Aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam tendo contato com o Evangelho e entendendo aquilo que Cristo, o Senhor, ele havia feito, né? Aquelas pessoas estavam tendo a oportunidade de reconhecer a sua limitação, mas mais do que isso, de ver a ação de um Deus poderoso em favor da vida deles, levando salvação e levando esperança de vida eterna. Os planos de Deus, os planos que Deus ele tinha para aquele povo, os planos que Deus, o Senhor, ele tinha para a vida daquela igreja de Filipe, aqueles planos que estavam sendo estabelecidos, passavam pela vida de Paulo, mas também passavam pela história de Lídia. É muito interessante que a igreja de Filipos, ela começa a se reunir na casa de Lídia. Ali surge, eu gosto de usar o exemplo de que na casa de Lídia surge ali o primeiro grupo multiplicador na cidade de Filipos. Ali um lugar fixo de encontro daquelas pessoas, pois o desejo do coração dela era abençoar. Lídia, recém-convertida, recém havia conhecido a história de Jesus e o amor de Jesus, já abre a sua casa para acolher discípulos, mas também para juntar ali naquele lugar a igreja do Senhor Jesus que estava sendo estabelecida na cidade de Filipos.
Capítulo 16, no verso 15 ali de Atos, a palavra do Senhor, ela vai dizer que tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e os convenceu. Por isso que os planos de Deus para aquele lugar, os planos do Senhor, passava pela história de Lídia. É muito interessante que o texto ele continua a narrar que logo depois de todo esse acontecimento do batismo de Lídia, Paulo e Silas, que estavam ali naquela região, eles acabam por ir para a prisão. Eles haviam expulsado o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E os seus senhores, ao verem aquilo que tinha acontecido e que eles haviam perdido a sua fonte de renda, eles alvoroçaram a população ali, os líderes ali religiosos daquela época, e acabaram por denunciá-los por causa daquilo que havia acontecido, levantando acusações mentirosas contra ele, e isso os leva para a prisão. E é muito interessante que Deus ele não só tinha um plano para a Macedônia, Deus não só tinha um plano específico, micro, para a história de Lídia, mas Deus também, ele tinha um plano e a história do surgimento daquela igreja, da igreja da cidade de Filipos, ela passa pela história do carcereiro. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 23, o seguinte: depois de serem açoitados severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Paulo e Silas, Deus permite que passam por aquele momento de acusação, onde vão parar na prisão, para que eles pudessem se encontrar com esse carcereiro. E esse carcereiro, ele fica interessado, e ele não entende por que eles não haviam fugido. E é muito interessante que essa oportunidade desenvolve um diálogo entre Paulo, Silas e aquele carcereiro, que acabam por serem conduzidos até a casa dele, onde ele tinha ali a sua família, e eles têm uma oportunidade de ministrar o plano do Senhor, não somente na vida do carcereiro, mas também dos seus familiares. Atos 16, no verso 29, a palavra do Senhor vai dizer que o carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então, levando-os para fora, e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os da sua casa, todos os seus foram batizados, e então os levou à sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Os planos de Deus para a vida da Macedônia, os planos do Senhor para a vida daquela igreja que estava sendo estabelecido na cidade de Filipos, passava pela história do carcereiro e da família dele. E não só Deus usou para poupar a vida do carcereiro, mas depois de entender o verdadeiro e real motivo de Jesus Cristo ter vindo à Terra,
a família daquele homem participa daquela boa nova de grande alegria e faz com que a generosidade daquela família pudesse abençoar Paulo e Silas, porque eles foram cuidados por aquela família e eles se alegraram muito por haverem crido em Deus. Você já parou para pensar que, da mesma forma que a salvação de Lídia e que o impacto de Deus na vida daquele carcereiro e da família dele estavam conectados com a vida de Paulo, da mesma forma que ao olhar para a nossa realidade, ao olhar para o contexto que vivemos, na nossa cidade, na cidade em que Deus colocou você, Deus ele deseja nos usar para que pessoas como Lídia e pessoas como o carcereiro e a sua família, elas possam ter um encontro com a graça, com o perdão, com a restauração e com o amor de Deus na vida deles. Da mesma forma que Paulo e Silas foram usados, Deus deseja usar a nossa vida. Por isso que da mesma forma que Deus interviu na jornada de Paulo, ele tinha o objetivo de transformar vidas que Deus, o Senhor, ele ama. E o Senhor, em diversas situações e circunstâncias, Deus há de agir e intervir na minha história e na sua história para que pessoas conheçam o amor de Deus. Talvez você esteja se perguntando por que Deus colocou você ali no seu trabalho? Por que Deus abriu aquela porta de emprego para você? Por que o Senhor permitiu que você cursasse uma universidade? Por que o Senhor permite que você esteja no colégio em que você está estudando? Deus tem planos. Deus deseja usar a sua vida para abençoar outros, mas Deus deseja também abençoar você e cuidar de você, da mesma forma como o Senhor usou a família daquele carcereiro para cuidar de Paulo e de Silas. Você tem olhado para as intervenções do Senhor na sua história como uma demonstração do amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas? Um amor que é derramado tanto para com você como para aqueles que estão ao seu redor. E de repente aquele Cristo que transforma vidas que você conhece, além de movimentar o teu coração, irá agir no seu ciclo de relacionamento nas pessoas que estão ao seu redor. Você crê que as intervenções de vidas você crê que as intervenções divinas de Deus na sua vida servem para abençoar você e as pessoas? Pare, em nome de Jesus, de duvidar dos planos de Deus. Se entregue totalmente nas mãos do Senhor e veja o extraordinário acontecer. Tem uma coisa que eu gosto muito nessa história. É que Paulo e Silas, depois, quando ele é liberto ali pelos magistrados, pelas autoridades daquele lugar, eles tinham um lugar para onde voltar. Depois daquelas dificuldades que eles enfrentaram, depois dos açoites que eles sofreram, ao sair daquela prisão, o porto seguro deles foi a casa de Lídia. Ali naquele pequeno grupo, naquela casa onde a igreja estava começando, daquela mulher que recentemente havia se entregue nas mãos de Deus, Deus usa aquele lar, aquela mulher, aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, para ser um ambiente seguro, para que Paulo e Silas, eles pudessem voltar e serem acolhidos depois de um momento de dificuldade. Capítulo 16, verso 40, a palavra do Senhor vai dizer: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. A casa de Lídia se tornou um ambiente de acolhimento. A casa de Lídia se tornou um ambiente de encorajamento, de fortalecimento de propósito, de cuidado e de fé. A casa de Lídia, ela era um refúgio para aqueles discípulos, para as pessoas que estavam chegando até aquela igreja, conhecendo o amor de Deus. Por isso Deus, em sua infinita sabedoria, alcança o coração de Lídia, para que ela pudesse ser instrumento de Deus para cuidar de outros que o Senhor estaria trazendo até eles
naquela geração. Sabe qual é a lição que eu aprendo com Lídia? Não importa há quanto tempo você conhece ao Senhor Jesus, mas quando o seu coração se conecta de uma forma extraordinária com o Senhor, você se coloca à disposição de Deus para ser usado pelo Senhor. Lídia abriu sua casa, acolheu aquelas pessoas, cuidou daquelas pessoas. E isso eu e você, nós também podemos fazer. Abrirmos as nossas casas, acolhermos pessoas, cuidarmos de pessoas, levar esperança e encorajamento ao coração de pessoas que necessitam da presença de Deus. Esteja disposto, compartilhe, testemunhe, fale aquilo que Deus tem feito dentro da tua vida, na sua história e no seu coração. O quanto Deus tem cuidado de você e você tem a oportunidade de multiplicar esse cuidado de forma prática na sua vida. E aí o Evangelho do Senhor se torna prático na sua história, na geração em que você está vivendo. Você se coloca à disposição para ser usado pelo Senhor. Deixe Deus usar a sua vida. Talvez o Senhor tenha trazido você até essa mensagem para que você pudesse ouvir isso e agir de forma imediata para abençoar vidas, os planos de Deus para o seu povo, para a vida daquela igreja que estava nascendo na cidade de Filipe. Existia um projeto direcionado por Deus. Da mesma forma como na nossa geração, os planos de Deus, existem planos de Deus para a vida do seu povo, existem planos de Deus para a igreja a qual nós pertencemos. Mas Deus também usará a nossa vida para transformar pessoas específicas como Lídia e aquele carcereiro. Quem são essas pessoas que Deus tem levado para perto de você? Lembra que no início da mensagem eu desafiei você, eu perguntei a você para que você pudesse pensar em pessoas no seu ciclo de relacionamento, pessoas que você gosta muito, seja no ambiente de trabalho, ou amigos, ou familiares, mas pessoas que você deseja que tivessem um encontro com Deus e a esperança fosse renovada dentro do coração. Talvez Deus tenha trazido você até esse lugar para que você seja um instrumento intencional para abençoar essas pessoas, para cuidar, para levar esperança e para abençoar. E talvez para isso você vai abrir a sua casa. E de repente, se colocando à disposição de Deus, a sensibilidade dos altos céus virão até a sua vida, da mesma forma que Paulo foi sensível à intervenção do Senhor. Permita que Deus use a sua vida, mude o seu planejamento, mude a sua agenda, para que você seja bênção na vida de pessoas que você ama, de pessoas que só você pode ser usado para levar esperança e salvação. E eu termino essa introdução a essa série de mensagens sobre a igreja de Filipe, sobre a carta de Paulo aos Filipenses, fazendo minhas as palavras de Josué, diante de desafios e da intervenção de Deus lá na época dele. Lá em Josué, no capítulo 3, no verso 5, a palavra do Senhor ela vai dizer: Josué ordenou ao seu povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Queridos, reveja o seu jeito de viver. Prepare-se, busque a Deus de todo o seu coração, pois afinal Deus deseja fazer maravilhas na sua vida e através de você. E Deus, o Senhor, vai usar para que você possa abençoar o povo dele, a qual pertencemos, um povo a qual o Senhor ama. E eu e você nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Deus. As intervenções de Deus são bênçãos e oportunidades que Deus nos dá para fazermos parte de um movimento celestial de Deus aqui na Terra. Pense nisso, na próxima semana nós continuaremos. E o desejo do meu coração é que Deus abençoe você, a sua família e a sua história. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei.
Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu espero que você tenha sido abençoado e que você possa ver as intervenções do Senhor como uma correção de curso para que você possa ser abençoado e as pessoas ao seu redor também, e o reino de Deus seja estabelecido e glorificado com tudo em nossas vidas. Você possa ser abençoado. Eu espero você neste fim de semana aqui presencialmente na Igreja Batista Prudentina. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história.